Olá, meu amigo do portal Criativamente, estamos aqui para mais uma videoaula de Java com NetBeans. Nós estamos agora trabalhando diretamente com programação orientada a objeto e nas últimas videoaulas, melhor dizendo, nós criamos os nossos dois primeiros aplicativos com a construção de classes, já os seus atributos e os seus métodos. Abordamos o conceito de encapsulamento. Então, nesta videoaula nós vamos para mais um exemplo, onde vamos tratar de métodos construtores. Para tal, já estou aqui com o NetBeans inicializado. Vamos dar o comando novo projeto do categoria Java, uma aplicação Java. Nome da nossa aplicação, seguindo aquela linha de trabalho, criando classes. Vai ser o criando classe 03. Note que, mais uma vez, o NetBeans já aponta para a pasta NetBeans Projects, que está na pasta documentos da minha unidade C, e dentro dela a pasta do meu projeto. Ela tem o mesmo nome do projeto e está encadeada na NetBeans Projects. Então, damos o clique no finalizar. NetBeans está criando o nosso novo projeto. E aqui nós temos, nosso projeto classes, criando classe 03. Eu tenho um projeto PHP aqui que eu estava desenvolvendo. Deixa eu fechar. Vou deixar só o nosso projeto aqui que estamos trabalhando. Então, o nosso criando classes é o projeto que estamos desenvolvendo. Se nós formos lá na nossa unidade em documentos, na pasta NetBeans Projects, nós vamos ver aqui, criando classe 03 é a pasta do nosso projeto. Em seguida, nós temos aqui dentro do nosso projeto Java um pacote chamado pacotes de código-fonte. Desculpe, uma pasta chamada pacotes de código-fonte. Se nós formos até a nossa pasta criando classe 03, veja que aquela pasta, ela se refere a essa pasta SRC, uma abreviação de source. Dentro da pasta SRC, ou pacote de código-fonte, nós temos o nosso pacote criando classes, que será esta pasta aqui, criando classes, e dentro do nosso pacote criando classes, o arquivo criando classe 03.java. Então está ele aqui, criando classe 03.java. Então, se nós seguimos aqui, neste computador, na pasta documentos, NetBeans Projects, criando classe 03, source, criando classe 03, todo o caminho que é apresentado aqui, organizado por meio de pastas, nós acompanhamos aqui na organização que o NetBeans faz do nosso projeto. A nossa classe criando classe 03 é a nossa classe principal. Deixa eu apagar aqui os comentários que o NetBeans já adiciona. É a nossa classe principal. Portanto, a nossa classe principal tem aqui o Public Static Void Main, que é, podemos assim dizer, o método, de colocar como comentário, é o nosso método principal. Muito bem. Depois nós implementaremos o nosso método principal, porque agora nós vamos criar a classe que servirá de modelo aqui para o nosso exercício. Neste exercício, nós vamos simular um aplicativo, construir um aplicativo que simula conexão com o banco de dados, e construiremos os comandos insert, update, delete e também o comando select. Quer dizer, nós vamos dar um pré-passo para o desenvolvimento de uma aplicação conectada com o banco de dados. Muito bem. Bem simples, bem tranquilo. Nós vamos criar então uma classe Java. Lembrando que as classes sempre devem ser definidas com letra maiúscula. Então, uma classe chamada cliente. Observe que o arquivo cliente.java foi incluído no nosso projeto. Vamos apagar o código excedente aqui, os comentários. O comentário, o conteúdo do arquivo cliente.java, ele começa indicando que este arquivo está no package
criando classe 03, que é este daqui. Então, dentro do nosso pacote nós temos 2 arquivos. Aqui começa a construção da nossa classe, aqui finaliza, e nós vamos então definir o seguinte: todo cliente, nós vamos de uma maneira bem simples. Cliente tem apenas ID, cliente e nome. Então nós vamos definir 2 atributos. Todos os atributos obrigatoriamente têm que ser do tipo, tem que ser privates. Então, um private chamado ID cliente e um private string nome. Muito bem. Nossos 2 atributos, supondo que cliente tem apenas o ID, que seria correspondente à chave primária no banco de dados, e o nome, esses atributos são privados, estão protegidos, eles não podem ser acessados por outras classes. Para isso, nós temos que encapsular. Então, inserir código, eu vou criar os gets, o getter e setter. Ele me pergunta de quais campos, seleciono os 2, porque obrigatoriamente terei que fazer dos 2, encapsular campos e gerar. Muito bem, note que para ID cliente foi gerado o método público, que retorna o inteiro getIdClient, e o método público, que retorna uma string getNome. Depois, o método público, que não retorna nada, setIdClient, e depois o método público, que também não retorna nada, void é nada, setNome. Quando nós queremos saber qual é o conteúdo do atributo IDClient, nós vamos usar getIdClient. Quando nós quisermos saber qual é o conteúdo do atributo nome, nós vamos utilizar getNome. Quando nós quisermos definir um valor para o atributo IDClient, setIdClient. Quando nós quisermos definir um atributo para o nome, setNome. Muito bem. Então, a partir daqui, a gente já tem condições de trabalhar. Pois, lá no nosso arquivo criando classe 03, no nosso método principal, public static void main, o que nós vamos fazer? A partir da classe cliente, nós vamos criar um objeto chamado C. E esse objeto é um new cliente. Bom, quando nós fazemos isso, passa a existir agora um objeto C do tipo cliente, portanto, todo C tem ID cliente e tem nome. No entanto, nós não podemos utilizar diretamente o ID cliente e nome. Se eu quiser atribuir um valor, eu tenho que dizer da seguinte forma: c.setIdClient, eu vou definir um valor para o ID cliente, é 1. Enquanto que c.setNome, por exemplo, é Wagner. Então, dessa forma, nós instanciamos um objeto chamado C, definimos o valor 1 para o atributo IDClient e definimos o valor Wagner para o atributo nome. E agora nós vamos apresentar isso aqui. Então, system.out.println. Em cima eu defini, portanto, set. Embaixo eu obterei, portanto, c.getIdClient. E depois system.out.println c. Desculpe, cliquei num atalho aqui sem querer, c.getNome. Se nós executarmos essa nossa aplicação, criando, rodando, criando classes 03, e está lá, ó. O resultado que está sendo apresentado é o resultado dessas 2 linhas aqui de programação, Apresente e pule a linha o conteúdo do ID cliente, getIdClient, e apresente getIdNome. Então, isso basicamente foi uma revisão do que nós fizemos na aula anterior. Nosso objetivo agora é trabalhar e explicar nessa videoaula para que serve esse new cliente. Então, vamos lá. Retornando aqui à nossa classe cliente, além do encapsulamento, todas as classes criadas por nós, elas têm, mesmo que nós não façamos diretamente, elas têm o que chamaremos de métodos construtores.
Então eu estou aqui na minha classe cliente, eu vou dar um clique direito em inserir código e aqui vou selecionar construtor. Seleciono os dois campos e mando gerar, e o NetBeans gera o código Java para o nosso método construtor. Qual é a finalidade do método construtor? Definir valores iniciais para os atributos da nossa classe. Então, quando nós criamos um objeto C do tipo cliente, a partir da classe cliente, nós informamos que todo C então passaria a ter o atributo ID cliente e o atributo nome. No entanto, essa parte do código aqui, ela não tinha sido apresentada até então. Dessa forma, quando nós dissemos que C é um new cliente, automaticamente, mesmo sem o código, mesmo sem esse pacote de código, o Java atribui valor para ID cliente e para ID nome. Então vamos ver como é que funciona. Antes mesmo de criar, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Então eu vou apagar tudo isso que nós construímos, quase tudo isso. Eu vou apagar essas duas atribuições aqui. Então veja só. Instanciamos um objeto C do tipo cliente e dissemos que é um novo cliente, ou seja, mesmo sem código nenhum foi disparado um método construtor, ou seja, foram definidos valores iniciais para os atributos ID cliente e nome. Aqui embaixo, sem nós mesmos atribuirmos nenhum valor para ID cliente e nome, nós estamos apresentando. Vamos rodar esse código aqui e vamos ver o que aconteceu. Então, note que o resultado apresentado, o valor apresentado para ID cliente foi 0 e o valor apresentado para nome foi null. Significa que, se nós não criarmos a nossa classe construtora, automaticamente o Java interpreta que ID cliente é um inteiro, portanto, inicializar uma variável do tipo inteira corresponde a atribuir, um atributo do tipo inteiro significa atribuir a ele o valor 0, e inicializar um atributo do tipo string significa atribuir a ele nada. Nada é null. Então, quando apesar de nós não termos feito este método construtor, o Java ele já interpreta, já identifica e dá valores iniciais, mas nós podemos definir. Então eu venho aqui na nossa classe cliente, vou inserir o código construtor para os dois campos, no caso, e ele diz o seguinte agora: existe um método público chamado cliente, ele tem o mesmo nome da classe e ele deve receber dois parâmetros. Um que vai ser o valor a ser inicializado para a classe, para o atributo cliente, e o outro que é o valor a ser inicializado para o atributo nome. Dessa forma, quando eu estiver aqui, eu posso fazer o seguinte: eu quero um para o ID cliente e Wagner para o nome. E veja que lá na nossa classe, o método construtor ele vai pegar o ID cliente desta classe e atribuir a ele o parâmetro que foi, o valor do parâmetro que foi informado, no caso 1, e vai pegar o atributo nome desta classe e atribuir a ele, ao atributo nome, o parâmetro que foi passado. Se nós executarmos essa aplicação, então veja um Wagner, que é o resultado, deixa eu voltar aqui, que é o resultado deste construtor, deste método construtor que foi apresentado aqui. Então assim nós fizemos uma breve revisão de como construir nossas classes, do encapsulamento, pois os atributos estarão protegidos, estarão private, só podem ser acessados aqui dentro, e fizemos a introdução, a apresentação de métodos construtores. São obrigatórios os métodos construtores? Não, não são. Mas uma vez definidos, nós temos que passar os parâmetros que foram informados. E para finalizar a nossa videoaula, uma observação.
Então significa que, Wagner, significa que se eu criei o método construtor que tem a inicialização dos atributos ID cliente e ID nome, sempre que eu instanciar um objeto, eu terei que informar o valor inicial para o ID cliente e o valor inicial para o nome? Não obrigatoriamente, porque nós podemos fazer o seguinte: nós podemos inserir o construtor sem selecionar nenhum dos dois atributos, e aí nós teríamos o seguinte: um método público chamado cliente. Então veja que nós temos dois métodos públicos clientes, são dois métodos construtores, só que um não tem parâmetros e o outro tem parâmetros. Então lá na criação na instância, no momento em que instanciarmos o objeto C, funciona assim: se nós não colocarmos nada no método construtor, ele vai executar o de cima, que é a mesma coisa como se não existisse o método construtor. Então eu executei e os valores são 0 e null. Agora, se lá no momento em que instanciarmos o objeto C, nós definirmos 5 para o ID cliente e Wagner para o atributo nome, então nós temos aqui 5 e nome. Então, 5 e Wagner. Então, dessa forma, nós finalizamos essa aula apresentando para vocês um dos recursos que são o recurso que é obrigatório quando do instanciar de um objeto. Então, instanciei o objeto C a partir da classe cliente e depois sempre vem esse new cliente, e aí vimos como é que funciona, com atributos ou sem atributos. Então, na próxima videoaula daremos sequência aos nossos estudos de Java com programação orientada a objetos. Até a próxima.